Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece simples, mas que esconde uma profundidade incrível. Vamos falar sobre a igreja. Só que olha, pode esquecer a imagem de um prédio com torre e vitrais, tá? Nós vamos descobrir juntos o que a igreja realmente é. Um organismo vivo, uma comunidade de pessoas conectadas de um jeito surpreendente e muito poderoso. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela raiz de tudo, a decisão que une essa galera. Depois, vamos quebrar de vez aquela ideia comum sobre o que é a igreja, para daí sim construir a definição de verdade. E por fim, vamos descobrir qual é o nosso lugar e a nossa missão nisso tudo. Vamos nessa? Bom, vamos lá. Ponto de partida. Antes da gente sequer começar a falar de comunidade, de igreja, a gente precisa entender a escolha individual que forma tudo isso. A decisão de seguir Jesus. E o verdadeiro teste para essa decisão? Olha, não acontece quando está tudo bem, não. Acontece no meio do furacão. Essa pergunta aí na tela, feita pelo apóstolo Pedro, é a nossa âncora para começar. E o mais interessante não é nem a pergunta em si, mas quando ela foi feita. Sabe, não foi num dia de festa, com todo mundo aplaudindo, foi num momento de crise total, quando um monte de gente estava literalmente virando as costas para Jesus e indo embora porque o que ele falava era difícil demais de engolir. Então, o que foi que aconteceu para essa galera toda ir embora? Jesus tinha acabado de usar umas metáforas bem intensas. Ele se chamou de pão da vida e falou que era preciso comer sua carne e beber seu sangue. Para muita gente que estava ali, aquilo soou um absurdo, sabe? Foi a gota d'água. E aí, no meio desse abandono todo, Jesus se vira para o seu grupo mais próximo e pergunta: "E vocês? Também querem ir?" É a resposta de Pedro que vai definir o que une essa comunidade até hoje. Certo, agora vamos direto ao ponto, para uma das maiores confusões que existem. Pensa rápido aí. Quando você ouve a palavra igreja, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Para a maioria das pessoas, é um prédio, né? Com uma torre, uma cruz. Pois é exatamente essa ideia que a gente vai desmontar agora. A resposta para essa pergunta vai muito além de tijolo e cimento. E olha, quando a gente entende essa resposta, o jogo vira completamente. Muda o jeito como a gente se vê e como a gente participa dessa comunidade. Tem uma ilustração que é simplesmente genial para explicar isso. Imagina que você ganha uma folha de um livro de colorir, com desenho de uma capelinha e um monte de gente na frente. E a instrução é simples: pinte somente a igreja. O que você pintaria? Pois bem, numa história sobre isso, o artista não tocou no prédio. Ele coloriu as pessoas. A lição aqui é poderosa. A igreja não é a construção. A igreja é o povo de Deus reunido. Ok, então se a igreja não é o prédio, o que ela é afinal? A Bíblia usa umas imagens, umas metáforas muito fortes para explicar isso. Vamos dar uma olhada nas duas mais importantes. Martinho Lutero usou uma imagem super poética. Ele não falou que a igreja era uma organização, uma instituição. Para ele, a igreja é como um rebanho de cordeirinhos que se juntam por uma única razão. Eles reconhecem e seguem a voz do pastor, que é Jesus. O que conecta todo mundo é o relacionamento, não a estrutura. O nome mais formal para essa ideia é Comunhão dos Santos. E o que une essas pessoas não é o time para qual elas torcem, o gosto musical, nem a opinião política. O que serve de elo é a fé em Cristo. É a palavra que todo mundo ouve junto e a experiência de ser amado e perdoado por Deus. Essa é a verdadeira cola que forma a comunidade. E agora, a segunda grande metáfora, que talvez seja a mais famosa de todas: a igreja como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa essa imagem incrível para explicar uma coisa fundamental. Como é que a gente funciona junto, sendo ao mesmo tempo tão unidos e tão diferentes? Pensa comigo um instante. Nosso grupo tem olhos, mãos, pés. Cada parte tem uma função única, mas todas são essenciais, né? Na igreja é a mesmíssima coisa. Cada pessoa tem um dom, um talento diferente, que veio de Deus. O olho não pode chegar para a mão e dizer: "Não preciso de você", a gente depende um do outro. Isso significa que se um membro sofre, o corpo todo sofre junto. Se um se alegra, todo mundo celebra. Nós não somos só uma coleção de indivíduos, nós somos um organismo vivo. E a nossa cabeça, quem comanda tudo, é Cristo. E essa ideia de ser parte de um corpo vivo, nossa, isso muda tudo. Muda completamente a nossa perspectiva. Isso nos tira da cadeira de espectador na arquibancada e nos joga lá para dentro do campo. A igreja não é um show para a gente assistir, é um time do qual a gente faz parte, e ativamente. Essa mudança de mentalidade é radical. Olha só, a gente deixa de ser cliente que fica procurando o melhor serviço religioso e passa a ser membro de uma família. A gente deixa de ser sócio de um clube para ser servo um do outro. A gente sai da plateia para ser discípulo em treinamento. E nós não somos os donos do lugar, nós somos sacerdotes, com a missão de servir o mundo.
É uma transformação total de identidade. E para a gente fechar, um ponto que é crucial. Esse corpo vivo não existe para ficar parado olhando para si mesmo. Ele tem um propósito, uma missão. A igreja é uma comunidade enviada por Deus para o meio do mundo, uma força de amor e serviço que está sempre em movimento. E como é que esse corpo age? Bom, tudo começa com empatia. Chorando com quem está chorando e se alegrando com quem está feliz. A partir daí, ele entra em ação, servindo a comunidade ao seu redor. Ele não é um clube fechado, pelo contrário, ele acolhe e cuida de quem chega. E em cada uma dessas coisas, ele anuncia a razão da sua existência, a mensagem do amor de Deus. Então, a gente pode resumir a natureza da igreja em 3 palavras. Ela é enviada, ou seja, não está parada, acomodada. Ela é peregrina, está sempre numa jornada e não triunfante, como se já tivesse chegado ao destino final. E, acima de tudo, ela é serva. Ela existe para servir ao mundo em nome de Cristo e não para ser servida. E tudo isso, no fim das contas, nos traz de volta para o nosso dia a dia, porque a igreja não é uma teoria, né? É a nossa prática diária. A pergunta mais importante não é o que é a igreja, mas sim como nós estamos sendo a igreja. Como é que a gente pode, na prática, viver melhor essa verdade de sermos um só corpo, cuidando de verdade uns dos outros? Essa é a reflexão que fica para cada um de nós.